Eu sei que tu tem uma conexão maior e tu sempre busca isso dentro de ti. Quando é que foi que o Gerson percebeu que tinha algo a mais, que não era só a matéria, que tinha algo a mais, que tinha algo nos regendo? E eu, assim, Carlos, eu sou católico de batismo, mas Uhum. exerci um pouco, exerci não, praticava a religião quando era, minha mãe me levava na igreja, quando eu era menor, então, mas depois com o tempo eu fui perdendo um pouquinho essa prática Uhum. religiosa, então eu fiquei um pouquinho distante, né? E recentemente, eu digo assim, eu sou batizado, mas eu não tenho uma religião única, né? Então eu Tá. sempre busco estudar um pouco sobre várias religiões, entender Uhum. um pouco. E recentemente, lendo um livro que Hum. chama o livro de Urântia, Como? acho que até te falei esses dias, livro de Urântia. Livro. É um livro que fala muito, ele tem um livro de mais de 2.000 páginas. Como que se escreve? Até para mim se escrever aqui, para É quem está Urântia assistindo. mesmo, como se fala, é U, é, Urantia, Urântia. Urântia. Ele é um livro enorme e ele fala desde a criação do universo, da Terra, e Uhum. ele tem praticamente um terço dele fala sobre a história de Jesus Cristo. Tá. São os anos perdidos de Jesus Cristo, né? Porque a Bíblia, ela não fala Ah, desses anos, né, que Jesus sim. Cristo, ali fala desde antes do nascimento dele Uhum. até a reencarnação, né? É, e lendo esse livro, me abriu muito a cabeça essa questão de entender a vida de Jesus Cristo e ficar mais próximo dele, tentando entender qual que é o que que qual foi a mensagem que ele nos trouxe. Porque às vezes a gente fica muito preso, eu não estou querendo também criar polêmica, né, Sim. criticar a religião, mas a gente fica muitas vezes preso na nossa religião, naquilo que está sendo ensinado ali, mas a Uhum. gente não sai também um pouco fora da caixa. Uhum. E esse livro me fez abrir um pouquinho a cabeça e pensar um pouco mais fora da Mas caixa. pelo que eu tô entendendo, ele não é contra nenhuma religião, é só contando Não, essa história. exato. Ele Uhum. é um livro assim que ele, na verdade, eles falam que ele foi escrito, eu não sei, as pessoas tem gente que não acredita, né, na questão do espiritismo, né? Uhum. Mas ele foi escrito, ele foi como se fosse psicografado, né? Tá. Então começou em 1950 e terminaram, não, ele começou acho que em 1930 e pouco e terminou a Tem primeira uma edição conexão a mais. 1955. Então ele foi escrito com seres que não pertencem a esse mundo. Então Entendi. foi isso que me chamou a atenção também, essa curiosidade de entender o que estava escrito ali. Mas independente do que se tem religião ou não tem envolvida, eu acho que você buscando entender o que acontece Uhum. espiritualmente, eu acho que se a pessoa entender, Pô, e falando do livro, eles trazem que eu acho que eu tenho um pensamento que Jesus foi uma pessoa mais poderosa do que a gente tem compreensão e capacidade para entender. Eu acho que ele foi mais poderoso do que a gente imagina. isso. No livro, como é que traz essa questão de Jesus? Então, no livro ele fala que Jesus Cristo, na verdade, ele é o Deus desse super universo que a gente vive, Hum. que é composto de muitos outros universos, várias galáxias. O Jesus Cristo era porque ali o livro fala na hierarquia de Deus também, Uhum. né? Então ele fala que Jesus Hierarquia era, cósmica. exato, Jesus era o filho de Deus, só que um filho muito mais elevado que nós meros Tá. terrestres. Então ele veio reencarnar para cumprir uma missão, para ele Uhum. poder seguir naquele caminho de crescimento dele. Entendi. Então, até eles falam que o Cristo, que a gente chama de Jesus Cristo, era Michael, o nome dele, né? Michael. Como se fosse Micael. Michael de Michael Jackson mesmo, É? escrito Michael, assim. Que ele reencarnou para poder ter como se diz, Experiência. essa experiência terrestre para poder voltar depois Tu e vê uma outra continuar visão. crescendo. É uma visão. Interessante. Então, na verdade, o que você falou, talvez na presença dele aqui, ninguém percebia o quão importante ele era. Tá. E agora e o que que mudou na tua vida prática isso, no dia a dia? Tendo um conhecimento maior, né? Que nem esse livro abriu tua consciência. E como que tu aplica isso? O que que tu percebe? Tu tá se tornando uma pessoa diferente? O que que tu percebe na tua mudança? Com certeza. Assim, a gente às vezes nessa correria de vida, a gente estuda, se forma, tem filhos, casa, e você vai seguindo um padrão que a sociedade estipula, Uhum. né? E você não pensa, mas o que que eu estou fazendo aqui, né? Por que que eu estou fazendo isso? E nos últimos anos eu comecei a ter esse autoconhecimento e esse conhecimento, essa consciência do porquê que eu estou aqui, o que que eu devo fazer aqui. Porque eu acho que a pessoa ela tem que entender que todo mundo tem uma missão.
tem algum objetivo de estar aqui. E eu consegui entender o meu objetivo aqui na Terra. Entendi. Então, eu acho que depois desses últimos anos eu comecei a compreender melhor Tá. o que o Gerson está fazendo aqui, o que ele tem que fazer. Tá, porque esse é um assunto que muitas pessoas acabam ficando tristes, deprimidas, acabam se frustrando com a própria vida porque elas não conseguem compreender qual o real motivo dela estar aqui, porque muito se fala de qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, e muitas pessoas acabam se frustrando, né? Isso. Porque não conseguem ter essa compreensão. E aí, qual foi a conclusão que tu chegou? Qual que é a tua missão, teu propósito? Como eu falei, assim, você começa a olhar como se fosse a tua vida, como se fosse um filme, né? Daí você Uhum, coloca no controle remoto para voltar. E uhum, daí você começa a entender o que eu te falei, que eu sofri um acidente, que uhum. eu estava pensando em fazer uma profissão, e daí virei médico. Aí você começa a entender que Sei. é uma novelinha que foi um quebra-cabeça que vai montando na tua cabeça, né? Então, hoje eu Uhum. entendo que eu tenho, no meu caso, que eu exerço a profissão de médico, eu tenho uma missão de ajudar o Só próximo. um parênteses, você também tem o lado que você ajuda aquelas crianças que tem, Isso, que tem o lábio que não é leporino, né? só Que é a fissura plástica pura. lábio-palatina. Tá, voltando. Esse é é um Isso. outro assunto, mas assim, é, Você mas, tem essa visão já mas isso de. encaixa muito bem com o que você Uhum. perguntou. Por exemplo, eu tenho, na minha clínica, a maior, tipo, 90% é uma cirurgia plástica estética, né? Mas eu tenho bastante fora da clínica esse lado da cirurgia reparadora, onde eu reconstruo as criancinhas que nascem com a Uhum. fissura lábio-palatina. Isso. Então, isso é muito legal. Isso eu falo assim para os alunos de medicina que isso não tem preço, né? Você reconstruir e mudar a vida de uma Da família família. inteira, de uma criança que nasce. Hoje em dia até a sociedade está um pouco melhor, aceita um pouco melhor, mas se imagina antigamente quando a criança nascia Uhum. com o lábio aberto, com o palato, o céu da boca aberto, então falando Uhum. fanho. Então, eu fazendo esse trabalho hoje eu percebo que eu tenho essa missão, por exemplo, de ajudar Voltando muito. para a missão, porque eu acabei de. Não, exatamente. Aham. Uma das principais missões minhas é essa. Então, é reconstruir não só a criança, mas a família inteira, né? A Entendi. vida da família inteira. Então, Uhum. isso me dá um calor no coraçãozinho muito grande.